Boa matemática a todos, certo? Aos alunos aí do sétimo ano, me chamo Raimundo José, trabalho no Colégio Professor Ariel e hoje nós vamos iniciarmos potenciação com números racionais, tá certo? Vamos lá? Agora, primeiramente vamos fazer uma definição, né, daquilo que nós vamos trabalhar, né? Nós iremos trabalharmos para para todo A, para todo A e B racional, diferente de zero, e M e N inteiros, tem-se as seguintes propriedades, certo? Essas daqui são as propriedades já conhecidas de potenciação com números naturais, que foi visto no sexto ano, certo? E nós vamos estender para os números racionais, tá certo? Então, nós percebemos que para todo número A diferente de zero aqui, racional, elevado a 1, é igual a ela mesmo, certo? É igual ao A, certo? Sendo esse A um número racional, diferente de zero. Beleza? Aqui também é válido essa propriedade aqui, que de potenciação nós sabemos que é a multiplicação de fatores iguais, certo? Onde esse daqui nós chamamos de base, o A de base e o N de expoente, certo? Esse daqui vai ser a quantidade, qual o valor de N aqui vai ser o valor que eu vou colocar aqui, a multiplicação de cada um deles, tá certo? Então, se tivesse, por exemplo, elevado a 3, por exemplo, seria A vezes A vezes A, 3 vezes. Então, esse daqui vai ser o valor de N, certo? E é a mesma coisa que esse expoente aqui vai indicar quantas vezes a base vai ser multiplicada, tá certo? Beleza. Essa daqui é uma definição de potenciação, tá certo? Beleza, então vamos lá. Olha, aqui A elevado a M e N, sendo que esse M e N são números inteiros, né? É a mesma coisa, isso daqui nós chamamos de potência, tá? A gente conserva a base aqui, que é o A, e multiplica quem? Os expoentes, certo? Os expoentes aqui é M e N, então eu vou multiplicar eles dois, tá certo? Beleza, isso daqui é a potência de potência. Todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1, certo? Sendo que esse A aqui é diferente de zero, igual nós vimos aqui na definição, é igual a 1, certo? Que nós podemos atingir a partir disso. A partir dessa propriedade aqui, nós podemos chegar a esse resultado. Porque se, por exemplo, se eu tiver um número dividido por ele mesmo, 2 dividido para 2, certo? Se eu tiver 2 dividido para 2, então 2 é 2 elevado a 1, né? E 2 elevado a 1, então eu conservo 2 e subtrai 1 menos 1 dá 0, certo? Então por isso que esse daqui sempre vai dar 1 quando é diferente de 0, tá certo? Então vamos lá. A propriedade aqui, propriedade bem conhecida de potência de mesma base, né? Conserva a base e somos expoente, certo? Sabendo que isso é válido para os racionais também, tá bom? Esse daqui é divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, tá certo? Nós fazemos também da mesma forma, tá? De forma sendo que esse daqui é mais, quando é multiplicação é mais, e quando não é divisão é menos, tá certo? Beleza, então vamos lá. Quando o expoente, para professor, quando o expoente é negativo, como é que nós fazemos? Igual a 1 sobre n, certo? Sendo que n é um determinado valor positivo, tá certo? Sempre vai ser dessa forma aqui, tá bom? Um exemplo disso, claro, demais, a gente fazer divisões sucessivas de 2 por 2, por exemplo, dá 2 elevado a zero, né? Que nesse caso dá 1, né? E se nós dividirmos por 4, por exemplo, daria 2 elevado a 1 dividido para 2 elevado a 2, né? Que é nada mais não é do que a expansão de 4. Beleza? Então vamos lá. Aqui também é uma consequência desse daqui, tá bom? Esse daqui eu já coloquei frações, tá? Que eu coloco aqui, certo? Divido 1 sobre esse valor aqui, que nada mais não é do que o inverso dessa fração aqui, tá certo? Então, se eu for colocar uma determinada fração elevado a um expoente negativo,
eu só basta só inverter ela, inverter a fração. Tipo, se eu inverter, ó, o denominador fica numerador e o numerador fica denominador, certo? Só inverter ela aqui, aí para esse m aqui, se ele for por um número par ou ímpar, aí conserva aqui, né? Depois não ver posteriormente, tá certo? Esse daqui é a multiplicação, quando há dois números racionais, certo? Um diferente do outro, tá bom? Então, nesse caso aqui, m fica aqui, né? O m é o expoente. Então, se eu tenho a multiplicação de dois números racionais diferentes, eu elevo ambos por m, certo? Então, o m fica como sendo o expoente de cada um deles, certo? Esse daqui é na potência de base 10, tá certo? Beleza, o n aqui, ó, como nós sabemos que é o expoente, ele vai indicar quantas vezes a base, que é o 10, vai ser multiplicada, certo? Então, essa multiplicação aqui se estende conforme o valor de n, certo? 1, que é a mesma coisa que 1 seguido de tantos zero, né? Tantos zero, esse zero aqui vai ser justamente o valor de n aqui. Então, se tiver 10n, seria 10 zero, por exemplo, né? Aqui também da mesma forma, é uma aplicação dessa, só que na potência base 10 nós vamos ver um exemplo a seguir, também que é 0, essa quantidade aqui, o n vai indicar esse total de algarismo aqui que eu vou colocar, sendo que esse daqui, esses três pontinhos aqui, eu vou colocar 0, certo? Sendo que, por exemplo, se eu tivesse 10 elevado a menos 1, por exemplo, seria 0,1, porque 1 aqui seria o mesmo valor desse daqui, que seria 1, né? Então, a casa decimal aqui, a casa decimal vai ser justamente o valor desse daqui, sendo que o último sempre vai ser 1. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Exemplos, né? Exemplos, quando eu tenho aqui uma fração negativa, né? Eu elevo esse daqui ao quadrado, que nós chamamos, eu faço a multiplicação deles dois, né? E sabendo que menos com menos dá o quê? Mais, certo? Então, o que dá pra gente perceber? Eu até verifiquei aqui como sendo o 2 é par. Então, sempre quando o 2 for par na multiplicação aqui, sempre vai ser positivo, certo? Que é uma forma da gente fazer, porque, ó, se eu colocar aqui menos com menos dá mais, certo? Sinais iguais fica sempre mais. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Aí eu faço a multiplicação aqui. 3 vezes 3, multiplico o numerador por numerador e denominador por denominador, que vai dar igual a 9. Certo? Mas, professor, mas se fosse ímpar? Se fosse ímpar, daria diferente, ó. Se fosse com sinal negativo. Certo? Aqui, ó. Ímpar. Então eu vou multiplicar ele 3 vezes. Menos com menos dá mais. Mais com menos daria menos. Então, por isso, se for ímpar, se for a fração negativa, então nesse caso vai ser o que? Negativa também, o resultado. Tá certo? Aí eu fiz a multiplicação 3 vezes 3, que daria 9. 9 vezes 3, 27. Aí aqui eu fiz a multiplicação do denominador também, que 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 daria 125, que dá 125. Beleza? Beleza. Então vamos para o próximo aqui. Também aqui da mesma forma, ó, quando é mais, ele vai ser nesse caso, era para me ter colocado aqui e colocar aqui que foi um erro, tá? Que seria mais também, tá bom? Esse daqui foi um erro, tá certo? Beleza. Aqui quando é expoente negativo, nós colocamos aqui também da mesma forma, esse daqui vai prevalecer. Aí sendo que dessa forma aqui, o que é que nós vamos fazer? Tem que fazer, nós vamos colocarmos aqui, só basta colocar aqui esse expoente aqui, né? Esse expoente, colocar aqui dessa forma, tá? Como o expoente aqui é 3 e é par, então nesse caso nós só basta inverter a fração, né? O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador, certo? Aí aqui, quando é potência base 10, certo? Quando eu tenho aqui elevado a um expoente negativo, tá bom? Ó, a gente aplica aquela mesma propriedade que eu utilizei antes, certo? E menos, fica menos aqui. Esse daqui, 10 elevado a 3 é 1 seguido
do valor da quantidade do expoente aqui, o valor do expoente vai ser o total de zeros, tá certo? Então beleza, aí sempre prevalecendo o sinal de menos. Aí aqui, quando eu tenho essa expressão aqui, menos 1 sobre 1 meio, né? Meio, tá? Então quando eu tenho esse valor aqui, quando eu multiplico aqui, que é potência de potência, né? Eu faço a multiplicação de cada um deles. Então 2 vezes 3 vezes 1, que dá exatamente 6, certo? Aí o que é que eu faço aqui? Eu vou repetir esse. Como o expoente aqui é positivo e também é par, então nesse caso o valor também aqui vai ser positivo, certo? Aí eu multipliquei aqui esse daqui 2 pela quantidade de vezes aqui, né? Esse daqui indica quantas vezes esse daqui vai ser multiplicado, tá? Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, que deu nesse caso 64, certo? Nós sabemos também que um determinado número, qualquer número racional diferente de zero, é igual a 1 elevado a zero, certo? É igual a 1, que é uma aplicação daquela propriedade. Esse daqui, qualquer 1 elevado a 1 diferente de zero, vai ser igual a ele mesmo, vai ser igual à própria base, que a base é negativa, certo? Então vamos lá. Aplicações, né, disso daqui, porque nós vemos muitas das vezes em Olimpíada, né, as aplicações disso, desses números, tá? Então uma delas é esse daqui, esse probleminha aqui bem interessante, que diz o seguinte: qual é o último algarismo do número desse valor aqui? Então esse valor aqui dá um número muito grande, só que eu quero saber o último algarismo dele. Então fazendo a aplicação daquilo, né, daria aqui, bastaria multiplicar esse 2 aqui, 2 vezes 5, que daria 10, certo? E conservar o expoente. Conservando aqui o expoente, que nós sabemos muito bem que 10 elevado a um determinado número é 1 seguido de tantos zeros, certo? A quantidade de zero vai ser o valor do expoente, então vai ser quantos zeros? 173. 173 zeros que eu vou colocar aqui. Então, nesse caso, o último algarismo será o zero. Então, a resposta seria zero, o último algarismo desse daqui. Se fôssemos contar quantos algarismos, seria só aumentar um, né? Porque eu colocaria um aqui que seria 174. Certo? Aí outra aqui, professor, mas esse daqui é muito difícil essa questão. Qual é a metade do número 2 elevado a 2020, por exemplo? Certo? Esse daqui é um probleminha mesmo de Olimpíada, muito clássico demais, certo? O que é que nós fazemos? Aplicamos aqui, aplicamos aquela propriedade, a propriedade de divisão de potência em mesma base, certo? Eu coloquei ele, 2 elevado a esse valor aqui dividido para 2, que nesse caso fica esse daqui, 2 a base, 2 a base aqui. Então eu preciso só disso para mim saber aplicar aquela propriedade de potência de mesma divisão de potência de mesma base. Então eu vou repetir a base e subtrair os expoentes, certo? 2020 menos 1, que daria 2 elevado a 2019, certo? Que esse daí é a resposta do problema, certo? E existem vários outros problemas aí desafiantes, certo? Vários problemas que nós podemos aplicar aquilo que foi visto, tá? Interessante demais. Isso é muito importante para a fixação do conhecimento, certo? E assim, meu muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço.